Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema Transformando dificuldades em soluções. Em outras oportunidades, nós já conversamos sobre a questão de que o universo ele é dinâmico, ele evolui, ele cresce o tempo todo. Ele não é estático e tampouco linear. E a gente, da maneira como a nossa sociedade foi estruturada, com as visões de mundo, com as formas de encarar a realidade, criou-se uma fantasia de que nós poderíamos fugir dessa dinâmica universal que é do desenvolvimento, do crescimento e da evolução constante. Então, no nosso dia a dia, criou-se inúmeras formas, né? Fazem inúmeras promessas para que a nossa vida seja sempre estável, seja sempre linear. Ou seja, é como se o tempo todo estivesse fugindo das dificuldades. Ou seja, as pessoas querem sempre o jeito mais rápido, mais fácil, com menos esforço de conseguir as coisas. Você vê aí a dinâmica dos apostadores em loteria. O que que motiva ali no íntimo, né? Qual é a intenção primordial quando a pessoa vai fazer essa aposta na loteria? É, de uma hora para outra, ganhar uma quantidade de dinheiro absurda para não ter mais que trabalhar e viver só descansando. Se for fazer uma reflexão sincera e profunda, vai ver que a intenção é essa: conseguir ganhar uma quantidade de dinheiro X para que não tenha mais que trabalhar, para que não tenha mais que fazer nada na vida. E a prova de que essa motivação aí é muito forte é justamente o fato de nós não conhecermos nenhum grande empresário, nenhum grande empreendedor que chegou ao ponto onde chegou porque ganhou na loteria. Você já parou para pensar nisso? Você não vê quantas pessoas ganham aí. Os jogos tem toda semana, né? Então quantas pessoas ganham todas as semanas, todos os anos? E o que é feito com esse dinheiro? Aonde que está o desenvolvimento, o crescimento? Né? Você não vê, você não, você não vê isso se concretizar. Se a pessoa tem uma grande soma de dinheiro de uma hora para outra, você não vê isso se concretizar em realizações. Por quê? Porque o pensamento primário é não ter que trabalhar, é não ter que lutar pela sobrevivência, não ter que se esforçar, não ter que dar o máximo de si, não ter que se desenvolver, de se questionar, de se melhorar, sabe? É sempre essa busca pela estabilidade, mas a estabilidade no sentido de não fazer nada. Por isso que os que ganham perdem tudo, sabe? De uma hora para outra, já e tem muitos casos assim, de você ver que as pessoas ganharam e hoje em dia não tem mais nada daquilo que conseguiram antes, porque existe dentro da nossa visão de mundo, implementada aí pela sociedade atual, essa ideia de que trabalhar é ruim, que trabalhar é um castigo. Isso já vem lá da história, lá do Jardim do Éden, quando após
após a expulsão do Jardim do Éden, o homem foi condenado a trabalhar. Então essa ideia que trabalho é um castigo já vem daí, porque antes não se trabalhava, vivia-se num lugar onde tinha de tudo, de graça, e não precisava fazer nada. E aí, quando foi expulso desse local, o castigo foi ter que trabalhar para ganhar o seu sustento com o suor no seu rosto. Então, desde aquele momento, trabalhar dentro da psique humana é algo ruim, não é algo positivo. Tanto que quando vai ser, tem algum tipo de atividade que vai se propor alguma ideia, sempre tem alguém que fala, não, mas isso aí vai dar um trabalhão. Você vê, é sempre o trabalho como algo negativo. Né? Isso aí vai me dar muito trabalho. Pô, não quero isso não. Quando na verdade o trabalho, a ação, é os meios que nós temos para crescer, para evoluir, para nos trazer desafios em que vamos cada vez mais precisar usar nossas habilidades mentais, intelectuais, para poder superar esses desafios. Então, quando se tem uma crença de que trabalhar é ruim, né? Se vive pensando na aposentadoria, porque quando eu me aposentar, aí sim, eu não vou fazer mais nada. Que é o que muita gente deseja, né? Receber o dinheiro, que no caso seria a aposentadoria, sem ter que trabalhar. Então, é essa dinâmica que está muito presente ainda no nosso planeta, onde você quer receber os recursos, mas sem fazer nenhum esforço para isso. No caso da aposentadoria, o esforço é feito todo ao longo da vida. E depois, quando se aposenta, é uma recompensa pelo esforço que a pessoa fez, e aí com isso ela tem o direito de não fazer nada, pode ficar em casa aí o dia todo vendo televisão, que vai receber um salário no final do mês da mesma forma. Só que não é assim que as coisas funcionam, justamente porque o universo cresce, evolui o tempo todo, ele não é estático. Ou seja, não vai poder se aposentar e parar e não fazer mais nada na vida e achar que vai ficar tudo bem. Que não vai, que aí começam as somatizações, porque justamente nesse período, onde já não tem mais aquele cotidiano do trabalho, onde você tem situações ali todos os dias desafiadoras, novas formas de se resolver um problema, quando não se tem mais isso, aí é que se entra nessas doenças neurodegenerativas que a gente vê nos dias de hoje. Porque a pessoa não tem mais propósito, não tem mais desafio. Um dia é igual ao outro. Ou seja, parece que quando chega nesse ponto, só se aguarda a hora da morte. Tem muitos que vão por esse caminho, que sente que chegou numa idade que não é mais produtivo, não faz nada de útil para a sociedade, acredita que já fez o que deveria fazer, e aí com isso fica só esperando a hora da morte, porque não tem mais nenhuma perspectiva. Só que isso é apenas uma visão de mundo, é uma forma de ver a realidade. Quem consegue enxergar que o real é o contrário disso, ou seja, nós não estamos aqui para trabalhar X tempo e depois não trabalhar nunca mais. Não, nós estamos aqui para trabalhar o tempo inteiro, até o último segundo. O grande problema é isso. Nós já exploramos em vídeos anteriores aqui da série de autoconhecimento,
é que as pessoas trabalham em atividades que elas não gostam. Elas trabalham obrigadas, porque precisa ganhar dinheiro e aí volta aquela questão da visão de mundo, das crenças a respeito da realidade. A pessoa não acredita que aquela coisa que ela gosta, aquela vocação, vai lhe dar o sustento suficiente, então tem que se sujeitar a trabalhar dentro de uma atividade que ela não gosta realmente, que está ali só para ter o salário lá no final do mês e para daqui a X tempo se aposentar. Então, por isso que muitas vezes também as pessoas se aposentam e aí sim começam a se dedicar àquelas atividades que elas sempre gostariam de ter feito, né? Elas começam a ingressar naquele caminho. Tem pessoas que vão para a pintura, tem pessoas que vão para a cozinha, ser chefes de cozinha, quantos tem aí depois de uma certa idade, justamente porque a visão de mundo que tinha lá na juventude não permitia com que a pessoa pudesse desenvolver a sua habilidade e que ela acreditava que isso não iria lhe dar o sustento. Então, é preciso superar esse modo de pensar de que trabalho é um castigo, que trabalho porque você vê como é que é a relação. Se a pessoa trabalha numa atividade que ela não gosta, realmente é um castigo. Ela tem que acordar todo dia para fazer algo que ela não gosta, que ela faz obrigado, né? Só vai trabalhar porque se não for, vai ser descontado. Aí, para mudar essa situação, teria que ser feito uma reflexão, né? Um trabalho de autoconhecimento para a pessoa resgatar aí a sua vocação, aquilo que ela gostaria de agir, gostaria de trabalhar, justamente para que tenha um trabalho que lhe dê realização, que seja algo significativo. Isso a gente já explorou aí em outras gravações aqui dessa série. O que a gente quer colocar hoje, quando a gente fala do tema transformando dificuldades em soluções, é justamente a gente ter a percepção de que as dificuldades fazem parte da vida, né? As dificuldades aparecem e vão exigir de nós a, a, a energia, a característica da superação. A gente, dado uma situação difícil, a gente vai precisar raciocinar, pensar, ver as coisas de outra forma para tentar solucionar. Mas como já tem dentro de nós essa crença de que trabalhar é um castigo, quando aparece uma dificuldade e que exigirá de nós mais trabalho, mais esforço, mais dedicação para superá-las, a nossa tendência é a paralisia, é se lamentar, né? Dizer, poxa, estava tudo indo tão bem, agora aconteceu isso, estragou tudo, e aí a pessoa já não quer mais seguir em frente, já entra mesmo num estado de paralisia, fruto dessa concepção de que o universo é linear, é estável, a gente tem que sempre procurar a estabilidade, quando não é, e a situação que a gente vive hoje mostra muito bem que não é nem um pouco estável, é só vir uma situação aí que muda tudo. Então, essa percepção da estabilidade traz a dificuldade. Junto com ela, essa questão de que trabalho é um castigo, porque para superar os desafios, vai ser preciso fazer um esforço a mais. Vai ser preciso abrir mão de certas coisas, sabe? Às vezes a gente se acostuma muito a fazer algo, uma atividade de determinada forma. E aí quando surge uma dificuldade, a gente vai ter que fazer de outra forma.
E aí que começam os problemas, que a gente tem uma resistência muito grande a mudar, sabe? A soltar certos padrões de ação que de repente naquele momento não são mais adequados, não precisam evoluir, precisam subir um degrau, e com isso a gente acaba que, por essa resistência, quando aparece uma dificuldade, a gente tem uma forte tendência a se deixar abater pela dificuldade, a desistir. Né? A grande questão é que quando chega uma situação dessa, a desistência é algo muito forte. Né? A pessoa, em vez de ver a dificuldade como uma forma de melhoria, ou seja, se tem uma dificuldade, dificuldade é um problema. Um problema, se a gente for lembrar da época da escola, lá da matemática, um problema é algo que tem solução, que precisa ser resolvido. Mas para tal, nós precisamos raciocinar, nós precisamos pensar para chegar àquela solução. Então vai exigir de nós um esforço, uma dedicação de pensar como solucionar o problema e de olhar a questão sob vários prismas. Porque se a gente estiver olhando sempre pelo mesmo prisma, a gente vai querer sempre a mesma solução. Por isso que tem aquele ditado que diz que para quem tem martelo, todo problema é prego. É exatamente isso. A pessoa só vê uma forma de solucionar os problemas. E aí entra no desespero, entra na angústia, quando aquela forma já não é mais eficaz. É como se a pessoa tivesse uma máquina de escrever e aí foi lançado o computador, a pessoa resiste à mudança, resiste a uma outra forma de ação, e aí ela quer que todo mundo na sua empresa continue trabalhando com a máquina de escrever. Você veja, é um absurdo isso. Mas é exatamente o que acontece quando nós enfrentamos alguma dificuldade e resistimos a solucioná-la ou resistimos a pensar que outras formas eu posso ter para solucionar essa questão. Porque as dificuldades, elas vêm justamente para despertar em nós certas habilidades adormecidas. É aquela dificuldade que impulsiona para a transformação, impulsiona para o crescimento. Né? Muitos, muitas invenções tecnológicas que nós temos hoje, elas foram fruto de dificuldades. Elas foram criadas para superar algum tipo de dificuldade que se tinha. Então, se a pessoa cruzasse os braços, os inventores cruzassem os braços e se lamentassem porque apareceu aquela dificuldade, apareceu aquele problema, até hoje nós estaríamos lá na Idade Média, não teríamos os avanços que nós tivemos, porque foi tudo fruto da pessoa olhar para a situação e ver, bom, apareceu esse problema, como é que a gente pode resolver? Alguma solução tem. Tudo sempre tem solução. Só não tem solução quando a gente se fixa, a gente se prende a só uma forma de resolver as coisas. E aí tudo tem que se encaixar naquela forma que a gente estabeleceu. Quando a gente abre a mente e se permite enxergar as coisas de uma forma mais ampla, a gente consegue ver quais as soluções possíveis para aquele tipo de dificuldade ou de problema. E isso tem muito a ver com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal. Quantas pessoas que depois de uma falência ou de uma tragédia, de uma perda, a pessoa conseguiu se reinventar, conseguiu superar aquilo e hoje, quando a pessoa olha para trás, ela fala,
para trás, ela fala, poxa, ainda bem que aconteceu aquela situação, porque se não tivesse acontecido, eu talvez ainda estaria lá até hoje. E o fato de ter acontecido aquele problema fez com que eu buscasse novas soluções, novas formas, novos procedimentos, e com isso eu consegui chegar no lugar onde eu estou hoje. Então é a gente começar a encarar as dificuldades como possibilidades de crescimento. Ver que toda dificuldade, se é uma dificuldade, é porque falta algo a gente aprender. Porque a partir do momento que você aprende, já deixa de ser dificuldade. Por exemplo, a pessoa aprende a andar de bicicleta. No início é a dificuldade tremenda. Tem que ter a rodinha para não cair. Até mesmo com a rodinha arruma um jeito que cai, rala o joelho, rala o cotovelo. Mas vai se tentando, vai se trabalhando, vai se desenvolvendo até que consegue andar de bicicleta perfeitamente. A criança é a mesma coisa. Começa a engatinhar, daqui a pouco levanta, cai, até uma hora que ela consegue ficar de pé, consegue andar sem cair. Ou seja, ela não desistiu, ela superou as dificuldades. O problema é que quando vira adulto, perde essa habilidade, perde essa iniciativa de superação, porque já pensou, a criança levanta, cai, na terceira vez diz, bom, eu não vou mais tentar andar, porque toda hora que eu vou tentar eu caio, então não vou tentar mais. Aí ficaria engatinhando até hoje. Por que isso não acontece? Porque nessa idade, quando ainda não sofreu toda a lavagem cerebral, da Matrix, como se fala, ela ainda está ali dentro da energia, das leis, de como funciona o universo. Ela já tem o impulso do crescimento, do desenvolvimento. Por isso que ela levanta, cai, levanta de novo, cai, levanta de novo, cai, até uma hora que ela consegue se estabelecer. Quando cresce, quando chega na fase adulta, que já se entrou na lavagem cerebral da Matrix, aí a primeira dificuldade é motivo para desistir, é motivo para não seguir em frente. Quando na realidade é aquilo que a gente já falou agora há pouco. Se aquela situação é difícil, é porque nós precisamos trazer, despertar em nós, agregar em nós certos conhecimentos e certas habilidades para superar aquela dificuldade. É só você ver, por exemplo, seu filho está lá na escola, tem um problema de matemática para fazer. Para ele aquilo é terrível, é muito difícil e não tem solução. Você que já passou por aquilo, você olha e fala, isso aqui é fácil, é só você fazer assim. Você consegue orientar a ele, por quê? Porque você já passou por aquilo. Então, aquilo para você não é mais uma dificuldade. Você já transformou a dificuldade em solução. Você resolveu o problema e seguiu em frente. Para o filho, que ainda está lá na idade escolar, aquilo, como é novo, como é desconhecido, é totalmente difícil, totalmente impossível de resolver, né? Quando na verdade é porque é preciso que ele reflita, que ele veja, que ele raciocine em termos de outras soluções e consiga esclarecer aquela questão lá de matemática que deve ser resolvida. Então, quando a gente consegue superar as dificuldades, as coisas não são mais difíceis, sabe? A dificuldade ela só existe quando a gente ainda não incorporou as habilidades, as características necessárias para superar aquele desafio. Quando a gente supera o desafio, quando a gente é, é, consegue transpor aquela barreira, aí nós já agregamos essas habilidades. E se acontecer uma situação daquela no futuro,
já não é visto por nós mais como um problema ou como uma dificuldade. A gente simplesmente vai lá e resolve, como se fala, com o pé nas costas. Por quê? Porque a gente lá atrás se propôs a resolver. Então é importante olhar para a questão das dificuldades como uma possibilidade de crescimento, como uma possibilidade de, de evolução, com uma possibilidade de se questionar o que eu preciso aprender, que habilidade que eu ainda não tenho, que eu preciso desenvolver, para que isso não seja um problema para mim. Você vê até no âmbito familiar, né? Certas pessoas passam por uma situação e vem aquilo como o fim do mundo. E uma outra pessoa da mesma família olha para aquela situação e fala, bom, isso aí é fácil de resolver. Entendeu? Mas o outro lá não consegue ver que é fácil justamente porque na, na primeira dificuldade já paralisa, já desiste, já não quer seguir em frente, quando na verdade essa questão ela vem justamente para que nós alcancemos um outro nível, para que a gente possa melhorar e chegar numa outra forma de pensar, numa outra forma de enxergar os problemas e assim entrarmos nesse fluxo de desenvolvimento que é próprio do universo. No universo nada fica estático. Você para pensar, por exemplo, hoje nos pássaros que tem na cidade. A oferta de alimento para eles é muito pequena. Antigamente, onde eram as cidades, estava cheio de árvores. Então eles tinham alimento abundante disponível lá para eles. Hoje em dia é tudo prédio, não tem mais as árvores que tinham antigamente. Mas apesar disso, você consegue encontrar aí nas grandes cidades, você vê sabiá, bem-te-vi, aí aos montes. Como é que eles estão conseguindo sobreviver, já que não tem mais aquele ecossistema anterior? Porque eles estão transformando as dificuldades em soluções. Eles estão procurando novas formas de buscar alimentos, novas formas de trabalhar durante o dia para conseguir alimentos. Você vê, eles não cruzaram o braço e disseram, bom, já que não tem mais árvore, encheram isso aqui de prédio, então não vou mais fazer nada. Não, eles seguiram esse impulso da natureza de lutar pela sobrevivência, de seguir em frente. O problema é que quando chega aí no humano, ele já perde esse impulso, ele já abafa esse impulso, na verdade, que o impulso sempre existe. Então é preciso a gente dar vazão a esse impulso de crescimento, de superação. E lá no nosso tarô mitológico, a carta que traz essa mensagem de superar os desafios é justamente a carta do Rei de Ouros, onde a gente vê aqui o famoso Rei Midas. Conhece aquela história daquele rei que pediu para que tudo que ele tocasse virasse ouro? Pois é o Rei Midas. E aí foi concedido aí o desejo a ele de tudo que ele tocasse virasse ouro, tanto que hoje tem até essa expressão toque de Midas para aquela pessoa que soluciona os problemas, aquela pessoa que tudo que ela toca vira ouro, ou seja, para ela não tem tempo ruim, sabe? Quando tem uma dificuldade, ela olha e vê as formas de solução para uma nova situação, porque o grande problema é quando aparece uma dificuldade que a pessoa tem que lidar, mas muitas vezes ela resiste a voltar a tudo como era antes. Ela resiste a não se conscientizar do que precisa ser modificado, que está vindo por aquela situação, e quer com que tudo volte a ser como era. Mas isso não existe. O tudo voltar a ser como era. Tudo está sempre em constante evolução. Então, muitas vezes você vê até governantes que, em vez de procurar novas soluções, em vez de procurar novas formas de se gerir,
a empresa, se gerir a sociedade, busca negar a realidade, busca querer fingir que nada está acontecendo para que volte a ser tudo como era antes, e dessa forma não foi preciso pensar, não foi preciso raciocinar, não foi preciso abrir mão de determinadas coisas para que pudesse chegar num estágio melhor, chegar numa situação melhor. É essa que é a questão. As dificuldades, elas vêm justamente para isso, para nos colocarem numa situação melhor do que nós estávamos antes. Mas para isso é preciso a gente ficar muito atento de qual é a mensagem, qual é a habilidade que essa questão, que esse problema está trazendo para mim, que eu preciso desenvolver, que eu preciso aprender. E aí, a partir do momento que a gente vê as situações dessa forma, a gente entra justamente na energia aqui do Rei de Ouros, do Rei Midas, que é aquele que realiza, aquele que faz, aquele que supera os desafios, supera os obstáculos, está sempre em ação, está sempre em desenvolvimento, e é por conta disso que tem inclusive a prosperidade. Você vê aqui aos pés do rei tem um monte com moedas de ouro, no fundo tem um castelo, onde tem lá os 3 serviçais ali, aguardando as ordens do rei, porque a partir do momento que você encara as dificuldades como possibilidade de solução, de melhoria, de transformação, nada pode te parar, sabe? Nada pode te deter, e você está sempre crescendo, evoluindo, acompanhando o movimento do universo, que é cíclico, que é dinâmico, que não é de forma alguma linear, tá certo? Então essa é a mensagem de hoje da nossa série de autoconhecimento. Eu agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!